assim como seguimos repercutindo a mega operação no Rio de Janeiro. O Instituto Médico Legal do Rio identificou 99 dos 121 mortos na mega operação de terça. A Polícia Civil sustenta 42 tinham mandados de prisão em aberto. Teve uma coletiva agora há pouco da Cúpula da Segurança Pública do Rio, garantindo os secretários envolvidos nessa ação que todos os mortos eram criminosos. Daqui a pouco o Kleber Rodrigues vai falar com a gente direto do Rio de Janeiro. Enquanto isso, Pedro Moreira vem para cá trazendo destaque de Brasília. Os peritos da Força Nacional, Pedro, devem ser enviados ao Rio para ajudar nas investigações dessa mega operação que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha. Ainda não tem data, Pedro Moreira. Essa é a primeira ação do chamado Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, anunciado pelo ministro Ricardo Lewandowski, ao lado do governador do Rio, Cláudio Castro. Contigo. Boa tarde, Pedro. Oi, Tainá. Boa tarde para você, para a Luísa, para quem está com a gente. Esse anúncio foi feito nessa quinta-feira, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, de que tinha comunicado o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, da disponibilidade desses 10 peritos da Polícia Federal e também de peritos adicionais, a depender da demanda do estado, provenientes da Força Nacional. E aí são peritos de várias polícias dos estados, já que a Força Nacional é composta por policiais dos estados que são cedidos para compor essa força. No caso dos peritos da Força Nacional, o ministro Ricardo Lewandowski disse que o número pode variar de 10 a 20 peritos, a depender da demanda do pedido do governo do estado do Rio de Janeiro. Mas que esses 10, então, da Polícia Federal, o próprio Ministério da Justiça poderia disponibilizar e que já teria informado o governador Cláudio Castro dessa possibilidade. Hoje a gente foi questionar o Ministério da Justiça sobre quando então esses peritos começariam a atuar no Rio de Janeiro, auxiliando as forças locais. O Ministério da Justiça me respondeu, Tainá, que essa cooperação entre o Ministério e o governo do estado do Rio de Janeiro ainda precisa ser formalizada, precisa ser oficializada e que essa questão burocrática, documentacional, estaria em andamento. Depois disso, então, esses peritos da PF poderiam ajudar as forças locais do estado do Rio, e o Ministério da Justiça enfatizou bastante que eles não vão atuar apenas no trabalho que está sendo feito já pelo IML de perícia dos corpos, identificação dos corpos, que esses peritos da Polícia Federal vão ajudar as polícias do Rio no que for necessário no combate à criminalidade, à atuação das facções criminosas, podendo, por exemplo, atuar em locais de crimes, fazendo a perícia do local, fazendo a perícia balística, perícia de amostras de DNA, enfim, todo o trabalho pericial de combate ao crime de investigação vai poder ser feito por esses peritos quando eles começarem a atuar no Rio de Janeiro. Então, por isso que ainda não há uma data específica para que esses profissionais atuem junto ao Estado, mas a comunicação já foi feita, e está nessa fase de burocracia aí para poder viabilizar essa ajuda, esse auxílio. Ainda falando sobre o trabalho de perícia dos corpos, Tainá, a Defensoria Pública da União acionou o Supremo, acionou o ministro Alexandre de Moraes para poder ter acesso a essas perícias dos corpos que está sendo feita. A DPU reclamou com o ministro Moraes, que é o relator temporário da DPF das favelas, aquela ação que corre no Supremo já há alguns anos, justamente para tentar diminuir a letalidade das operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. A DPU pediu ao ministro para ter acesso a acompanhar as perícias que já estão feitas, já estão sendo feitas, reclamou que não teve acesso às perícias conduzidas até o momento e pediu acesso para essas perícias nos termos usados pela DPU para garantir a lisura do processo, a lisura do levantamento de provas e da questão processual que a DPU pretende acompanhar nessa questão para garantir que direitos fundamentais de ambas as partes estejam sendo respeitados. O ministro Moraes ainda não respondeu a esse pedido, a gente aguarda um posicionamento do Supremo, mas então lembrando que a DPU é mais uma entidade, mais um braço da sociedade que busca esse acesso, O Ministério Público do Rio de Janeiro disse que já está fazendo esse acompanhamento também. Agora então a Defensoria Pública da União, que tem um âmbito federal, também quer acompanhar essa questão dos corpos para averiguar o possível cometimento de abuso por parte
da Polícia do Rio de Janeiro. Então a gente aguarda, então, Tainá, o desdobramento dessas duas ações, tanto o início da atuação dos peritos da PF no Rio, quanto também uma resposta do ministro Alexandre de Moraes para que a DPU também tenha acesso a esse trabalho que está sendo feito pelo ML do Estado. Tainá.